Você lembra do Wesley? A mãe do Wesley, esse rapaz aqui, que voltou à tona, ele desapareceu em 2020. A família chegaram a oferecer até R$100 mil por alguma informação do Wesley, à época, 2020, na pandemia, tinha 13 anos. Não se encontrou mais nenhuma imagem, a não ser a imagem que ele estava ali de bicicleta na estrada. Essa imagem chamou a atenção esta semana, porque uma mãe que foi até a delegacia disse que o ex-marido, tinha abusado dos filhos. E o filho tinha contado para ela que o pai, além de ter abusado deste jovem Wesley, teria tirado a vida dele. Ao ouvir essa história, e a nossa audiência aqui, começaram a ligar para este homem. Ele disse, eu quero falar. Avisa lá o William, avisa lá o Cidade Alerta que eu quero falar, porque isso aí não é verdade. E nós fomos até ele, e ele falou conosco, sem se identificar. E disse, eu não estou fugindo não, eu estou aqui. Se me chamar, eu vou na delegacia, porque é tudo mentira. A polícia então começou a conversar com a mulher, que disse que ele era o homem que teria tirado a vida deste jovem. Essa última imagem dele, da bicicleta. A mãe de Wesley fica frente a frente com esta mulher que denunciou o ex-marido de ser o assassino do menino desaparecido. A mulher conta para Camila como o filho relatou que foi a morte de Wesley. Segundo esta mulher, o filho pequeno viu o pai matando e abandonando o corpo de Wesley numa região de mata. O acusado se defende, diz que não foi ele. Wesley sumiu em 2020. Nós temos a reportagem, está completa. Está completa, Zé Matheus? Podemos colocar? Vamos acompanhar agora o caso e a reviravolta do caso Wesley. Depois de 4 anos, o caso do menino Wesley volta a ser investigado e novas pistas levam a Polícia Civil a coletar outros depoimentos. Ele está saindo agora, cobrindo o rosto. Ele que não vai ser identificado, é um homem de 38 anos, que a gente vai tentar falar, ver se ele quer dar algum detalhe, se defender, está com medo. Você tem participação no desaparecimento do Wesley? Dá uma palavrinha com a gente, é a sua chance. O que você falou para o delegado? Ele foi formalmente interrogado e ele negou peremptoriamente todas as acusações relacionadas ao caso Wesley. O que ele trouxe, doutor, que pode ajudar a tirar ele mesmo dessa linha de investigação? Na verdade, ele negou ali a ex-esposa dele tinha falado que ele já tinha visto ele conversar com o Wesley e tal. Ele negou, falou que não conhece o Wesley, ele nunca viu, nem chegou perto. Ele só tomou conhecimento de quem seria o Wesley depois do desaparecimento e com a divulgação do sumiço. Na verdade, eu não vivo mais, depois que eu descobri. Foi depois de uma declaração dessa mulher que novos cenários começaram a surgir. Ela não quer se identificar, mas aceitou falar com a nossa equipe de reportagem. Mãe, de que forma a senhora descobriu o nome do Wesley ali na boca das suas crianças? Assim que meu filho, após um mês que eu fiz a primeira denúncia, meu filho começou a me falar que tinha mais coisas que sabia do pai dele e que tinha medo de contar. Aí eu peguei e chamei ele e falei assim, Miguel, você precisa me contar tudo que você sabe, até porque tem coisa que às vezes a mamãe não sabe, mas que vai ajudar ele a ser preso mais rápido. Então me conta tudo, eu vou acreditar em você. Aí ele falou assim, mãe, eu vi meu pai matando uma criança. Eu falei, mas como assim? Nessa hora eu até... Porque na hora a gente não acredita. Eu falei, mas como assim, Miguel? Você tem certeza do que você está falando? Aí ele falou, tenho sim. Aí ele sentou comigo e falou, olha, ele já me contou tudo, a história que ele viu. Ele chegou da rua já com o menino no colo, no corredor de casa. Ele já trouxe o menino no colo e levou para o quarto, onde o menino estava desmaiado. E ele abusou do menino. E depois o menino acordou.
Aí na hora que o menino acordou, não sei se o menino discutiu com ele ou quis fugir. Sei que o menino parece que enfrentou ele e ele matou o menino ali na cama mesmo, estrangulado. Seu filho viu tudo? Meu filho viu tudo. Com quantos anos? De 5 para 6 anos. E ele só contou para você agora, quase 4 anos depois? Só porque, como ele via que eu sofria agressões do pai, eu ainda perguntei isso para ele. Falei, por que você não me contou na época, mãe, do filho? Ele falou, mãe, porque meu pai te batia tanto. O que você ia poder fazer? Se eu te contasse, ele ia matar eu e ia matar você. Ele tinha medo? Ele tinha muito medo do pai. Ele era torturado pelo pai, para ele não contar. E você, mas o pai sabia que ele viu? Sabia, mas o pai, assim, achava uma criança, ele nunca vai contar ou ninguém nunca vai acreditar nele, né? Nada foi percebido? Não. Agora, quando você tenta lembrar lá atrás? A única coisa que eu lembro é da blusa de frio, que eu vi, porque na época eu vi a blusa de frio na época, mas só que eu não conseguiria ligar o meu marido na época que eu convivia num caso tão bárbaro. Eu vi a blusa de frio, porém ele jogava futebol, então vários amigos dele passavam pela minha casa e eu já tinha visto outras blusas, não de frio, outras blusas de futebol, suja. Então, eu não liguei nesse caso, achei que poderia sim ser de um amigo dele. A blusa que o Wesley estava usando ali no circuito de segurança, que ele foi flagrado antes de sumir, você viu na sua casa? Sim, estava em cima de uma caminha que eu usava de sofá. Quando eu cheguei do serviço, eu vi essa blusa de frio. Eu peguei, inclusive, que ela estava muito suja. Aí eu peguei e falei assim, de quem que é essa blusa? Levantei a blusa assim, segurando bem na pontinha, né? Porque eu estava numa situação bem feia. Como assim? Estava muito suja, estava cheirando muito mal. Igual de pessoas que moram na rua. Aí eu levantei a blusa e falei assim, de quem que é essa blusa? Que está dessa blusa fedida aqui? Eu falei o nome dele. Aí ele veio correndo, onde que ele estava, tomou a blusa da minha mão. E você não te interessa, essa blusa é de amigo meu. E já saiu para a rua com a blusa e voltou sem a blusa. No primeiro abuso, aconteceu em 22. Foi. Você foi quando à delegacia? Eu só tive acesso a essa informação faz um mês. Aí eu fui em maio e denunciei assim que eu soube. Eu não tive dúvida. Tudo que os meus filhos me falam, eu acredito. Não é mais uma coisa grave dessa. E há uma semana teria acontecido novamente? Aproximadamente sim. Eu não sei te falar a data certa, mas foi esse mês. Porque mês de junho, no final de junho. Porque minha filha não sabe falar a data certa. Mas depois que eu fiz a denúncia, ele veio atrás, sequestrou ela e passou a tarde inteira com ela e abusou dela novamente. Parece, inclusive, com raiva, porque eu tinha feito a primeira denúncia. E os laudos apontam? Aponta os 2 laudos que teve o primeiro abuso no passado, porque mostra que foi antigo, e o segundo abuso recente. E o Wesley nessa história, você o conhecia? Eu cheguei a ver uma vez na rua da minha casa, mas foi muito rápido, porque eu chegava de serviço já cansada, eu não ficava na rua. E ele ficava ali fora, de vez em quando, brincando com as crianças. E o menino Wesley, eu lembro dele passar uma vez, e ele chegou a conversar pouca coisa, mas eu não escutei a conversa. Eu estava entrando no portão, os dois estavam um pouquinho mais para cima. Sei, conversando, tipo alguma coisa de futebol, alguma conversinha à toa, paralela. Os dois quem? Ele e o menino Wesley. Ele, você diz, o seu Meu ex-marido? E aí eu dei uma olhada assim para trás e já entrei, não fiquei ali para escutar. Você acredita que teu filho guardou esse segredo de uma forma que não te chamasse atenção, não te levantasse suspeita ao longo de todo esse tempo e que agora ele tenha tomado coragem e ele trouxe, foi ele quem falou o nome do Wesley? Não, ele contou a história e falou assim, mãe, lembra daquele menininho que estava todos os postes, a fotinha dele lá perto da nossa casa? E a mãe dele mostrava a mãe dele chorando todo dia na televisão? Falei, lembro. Aí eu peguei, ainda fui procurar a foto do menino Wesley, que ele não sabia falar quem era. Aí eu procurei a foto do menino Wesley, não falei o nome. Eu falei assim, depois que ele falou isso do cartaz, ele ainda falou assim, mãe, procura a mãe dele, porque eu sou a única pessoa que sabe a verdade. E fala agora para ela que ele morreu, para ela parar de chorar. Meu filho falou isso. Aí eu peguei, procurei a fotinha do menino Wesley e mostrei, falei assim, por acaso é esse mocinho aqui?
Aí ele falou assim, mãe, ele ficou até emocionado na hora que ele viu. Falou, mãe, é esse menino mesmo, mãe, é esse menino, mãe, por favor, liga para a mãe dele e conta para ele. Isso são palavras do meu filho. Você sabe o peso da sua denúncia? Sei. E eu denunciei o caso Wesley porque eu sei que às vezes não pode ajudar o meu caso, o caso Wesley. Mas eu estou sofrendo, estou me sentindo impune por enquanto, porque ele ainda não foi preso. Então eu estou sofrendo com o meu caso. Então, se for verdade que meu filho está falando, que eu acredito, e a polícia vai investigar, vai confirmar, e eu quero ajudar essa mãe também, porque eu imagino a dor dela de perder um filho e não poder nem ao menos enterrar o corpinho dele. Sim. Então, eu não estou aqui só, é lógico que eu estou para os meus filhos também, mas eu estou para ajudar essa mãe também, que sofre há tanto tempo sem saber o paradeiro dessa criança. O acusado se defende das acusações da ex-esposa. Ainda levanta a possibilidade de uma falsa acusação. O homem que não quer ser identificado está sendo denunciado por crimes graves contra os próprios filhos e agora se tornou um suspeito, um alvo de investigação no caso Wesley. Você se imaginava nessa situação hoje, sentado aqui na minha frente, tendo que se explicar? Não, em nenhum momento da minha vida eu pensei em passar por isso, acontecer isso comigo. Não esperava isso dela, não esperava isso na minha vida, não esperava, cara, em 10 vidas eu não esperava isso, nunca esperei. Complicado, viu? Complicado o que ela está fazendo. A questão do Wesley está em investigação. Ontem você esteve na delegacia, deu todos os detalhes para o delegado, a sua versão da história. Porém, você está sendo investigado em um processo já mais avançado, um inquérito sobre abuso contra os seus próprios filhos, 2 dos 3. Há laudos de que eles teriam sido abusados. O que você tem a dizer sobre isso? Sou inocente e tenho certeza que foi eles, foi o casal. Eu tenho certeza. O ex, o atual que está lá com ela agora, o maridinho dela lá, eu tenho certeza que foi ele. Ele sempre teve uma implicância assim mais comigo e sempre teve um carinho a mais com ela, com a minha filha. E nos exames que saiu lá, que ela denunciou o menino deu negativo, a menina deu positivo. E é o que eu quero agora. Eu quero que descobre, eu quero que vá ao fundo, que eu quero esse cara na cadeia. Teria dado positivo deu também, ela deu. Mas no seu filho também. Nele não, nos laudos não deu dele. Tem um laudo Tem. que indica um possível abuso, sim. Não sabia. Não? Eles, segundo a denúncia, falam, apontam que teria sido você. Então, nesse ponto ele está sendo coagido, eu tenho certeza. Ainda bem que agora o conselho tomou eles, daqueles 2. O conselho vai agora investigar, vai apurar certinho isso aí. Porque o meu filho falar e ser coagido, o meu filho ter medo, qualquer um fala. Porque meu filho tem medo dele. Que eu tenho vídeos, eu tenho várias ameaças dele para mim. E meus filhos falando, pai, eu tenho medo desse homem, esse homem é bandido. Mas de que forma eles teriam entrado na cabeça dessas crianças para que as crianças apontassem você e não o atual companheiro da mãe? Acredito que é por ameaça, porque teve uma certa vez também que foi a vez que meu filho estava lá, o mais velho, de 13 anos, que mora comigo, que eu tenho a guarda. Ele foi lá na casa e vira uma arma lá. E essa arma aí é onde que ele passa medo nos meninos. Você acha que eles estão sendo coagidos? Então sim. E você acha que é a mesma história em relação ao caso Wesley? Por que apontaram você? Eles, sei lá, eu acredito que a mídia está fazendo, então dão espaço para louco, porque isso é loucura da cabeça deles, só pode ser. Porque há 2 meses me denunciaram sobre esse negócio de estupro. Por que já não falou isso aí da primeira vez? Não, agora eles viram que já não está dando certo, que está caindo por terra essa acusação deles. Aí agora eles pegam e vêm falar desse caso do Wesley, porque eu penso o seguinte, uma mãe que está com aquela ferida aberta, eles vão jogar álcool e mete fogo ainda, eu fico imaginando o que aquela mãe está passando. Complicado. Ele é questionado sobre o menino Wesley. Sou inocente, inocentíssimo. Tanto é que eu falei pro delegado mesmo, falei assim, olha, minha vida está aí, eu vim aqui, não estou me escondendo, igual ela falou numa rede aí, que eu estava me escondendo, eu estava foragido, que meu filho mais velho estava foragido. Não, o meu filho tem residência fixa, estuda na escola do bairro há mais de ano, ela tem o contato, porque a mãe dela vive entrando em contato com o menino. Nesse ponto ela é muito mentirosa, é o que eu acho, os 2 são acusados, são eles que são acusados, são eles que são os monstros. Você já teve contato com Wesley? Nunca vi na minha vida.
Só vi por causa das redes sociais, por causa do acontecido, apareceu muito na televisão. Foi o único contato que eu tive, foi esse. Sobre a blusa do Wesley, que ela diz ter visto na casa de vocês. Eu quero que ela ache essa blusa, eu quero que ela ache, parece o carro, parece que tem um carro citado também. Eu quero que ela ache esse amigo meu que ela falou, porque se foi tanta veridade, assim, tanta verdade que o meu filho falou, então meu filho deve conhecer esse amigo, deve conhecer esse carro, deve conhecer essa pessoa. Como é que uma criança nessa idade consegue esconder e ir para esse lugar e voltar? Não tem base, não bate, não tá valendo essa... Eles não sustentam isso que eles estão falando. Nunca aconteceu essa história? Nunca, com alguma nunca. blusa, mesmo que não fosse a do Wesley? Não, nunca. Eu ficava realmente em casa com meus filhos, só que igual eu ficava com os dois, eu ficava com o mais velho também. E o mais velho também estava comigo em todo o tempo, igual os mais novos ficavam. Essa mulher está mentindo, esse cara, para mim, ele é o monstro da história. Você se defende das acusações, mas aponta o atual da sua ex-companheira? Com certeza. É ele e ela, mas eu acredito que seja mais ele, porque ele é um cara que gosta demais dessa minha filha. Ele tem um apego muito grande por ela, isso não é normal, não. Ele não tem filho, ele não tem nada da idade dele, já era para ter alguma coisa, ter uma família, não. Ele veio para destruir dos outros, ele veio para pegar minha família, ele veio para pegar minha menina. E eu tenho certeza que foi ele, eu quero ele some na cadeia. Você não duvida do laudo? Você não questiona o laudo que seus filhos podem ter sido abusados? Não questiono. Não questiono, eu tenho certeza que eles foi e foi por ele. Não por você? Não, nunca, jamais. Há quanto tempo eles estão juntos? 2 anos e alguma coisa, mais ou menos, 2 anos no mês, praticamente. É o tempo que vocês estão separados? Sim, sim. E seu filho, dos 3, você tem um de 13 anos. Qual que é a situação dele? Até onde ele estava comigo. Onde ele estava comigo ainda aí. O conselho levou ele. Ele queria dar entrevista, ele queria falar, ele queria conversar, ele queria falar o que a mãe dele faz com ele, o que a mãe dele está aprontando com ele. Que teve uns laudos lá que ela acusou até que ele pode estar começando a fazer essas coisas, que ele pode estar começando a virar isso. Uma mãe falar isso de um filho não tem base. Como assim virar isso? O estuprador, ela está acusando dele disso também, está falando que lá na casa lá ela fala que nesse dia 16, agora eu peguei a minha filha, peguei e levei para minha casa, e lá na minha casa eu peguei e abusei dela, e ela fala desse jeito. Aí ela fala que meu filho viu tudo, E nesse dia 16 eu estava trabalhando num outro restaurante aqui da cidade, muito conhecido também, que é cheio de câmeras. E ela fala que o horário que eu peguei a minha filha foi entre o meio-dia, do meio-dia a 1h30. E nesse horário eu estava no serviço, eu tenho prova, eu tenho gente que estava comigo lá. Entendi. Então, essa acusação do abuso recente, há 1 mês, 2 meses, você tem provas que já foram apresentadas à polícia? Sim, tem. Que você estava trabalhando? Sim, que ela falou que eu pego vivo perseguindo, gente. Vai fazer, deu de fevereiro que eu não vejo os meninos. Camila fica frente a frente com a mulher que acusa o ex-marido de ser o assassino do filho dela. Eu não vi o crime, mas o meu filho, eu acredito muito no meu filho, muito. E a blusa de frio, essa blusa de frio é a mesma, igual, eu acredito ser a mesma. Eu vi e peguei na mão. Mas na época eu nunca liguei ao meu marido como um monstro desse crime. Nunca a pessoa que a gente convive, a gente vai imaginar. Igual hoje eu sei o monstro que ele é. Mas na época não tem como. Mesma coisa que eu convivi 13 anos com ele. Como é que eu vou imaginar que ele era capaz de abusar e matar uma criança? Ou igual ele abusou, já abusava nessa época da minha filha. Foi desde os 3 anos de idade. Nunca ia ligar ele nesse caso. É uma coisa que não dá para você ligar ao seu marido. Hoje ele como ex eu consigo. Porque eu vendo ele, e eu não... Tem gente me falando no Facebook que eu tô fazendo isso porque eu tô com raiva dele. Eu já tô num relacionamento. Eu não tenho nenhum sentimento para ele, nem bom, nem ruim. Eu não desejava nada de mal para ele. Mas eu não podia ficar calada depois que meu filho falou isso. Eu não podia ficar calada. A mãe de Wesley tira suas dúvidas sobre o que teria acontecido no dia em que o filho sumiu. O seu menino, na época, tinha 5 anos. Sim, de 5 para 6 anos. E o caminho, ele mesmo que mostrou à polícia? Ele que mostrou, eu não interferi porque eu mesma não vi. Ele mostrou, inclusive, a polícia, para ver se ele sabia o que ele estava falando. Levou ele em outros 3 lugares. E todos os 3 lugares ele falou para a polícia, não é aqui, volta porque é lá.
E antes dele levar, porque eu fui junto, levar a gente nesse lugar, ele me falou que tinha uma árvore muito grande. Pô, mãe, tem uma árvore gigante. Inclusive, a gente tem que entrar por baixo daquela árvore para poder olhar direito onde ele jogou. E chegando no local, tinha realmente uma árvore do jeitinho que ele falou. E ele conta que ele parou naquela estrada de chão. Foi que subiu, tem um morrinho ali, que subiu o morrinho, chegou um pouco para cima, um pouquinho mais ou menos no rumo da árvore, que ele jogou o corpinho, que estava num saco, e que ele jogou fogo por cima. Só que o meu filho não chegou muito perto, porque ele tinha que voltar antes dele, para ele não ver ele. Aí ele estava escondido atrás de uma árvore, na hora que ele viu que ele entrou, que o meu ex-marido entrou debaixo da árvore, aí ele saiu do local que estava escondido e ficou olhando para ver. Ele já tinha jogado fogo, ele entrou debaixo da árvore para olhar, para ver se estava pegando. Na hora que ele entrou, meu filho desceu correndo na ribanceira, para ele não ver ele. Mas quem estava dentro do carro dirigindo, que meu filho não reconhece, viu meu filho. Hoje que eu separei, eu descobri que eu não conhecia todo mundo, nem da família dele, nem os amigos dele. 13 anos casada, e ele tinha uma vida que eu desconheço. Muitas pessoas que eu não... Então, seu menino fala que ele não enterrou, ele só jogou. Ele fala que não enterrou. Ainda falou, porque eu disse que nós está com barro, tá? Hoje está com barro. Aí ele falou assim, eu falei, eu atolei meu pé. Aí ele falou assim, mãe, no dia que não tinha barro, estava muito seco, o fogo pegou muito rápido, até nos matinhos, porque os matinhos estavam secos. Meu filho, ele é muito inteligente. Eu falei, mas agora está com barro. Ele falou assim, então, agora está com barro, ele pode ter entrado aí para dentro, do jeito que a criança fala. Ele pode ter entrado aí para dentro desse barro. Você, ou então ele pode ter vindo aqui, tirado daqui depois. São palavras do meu filho. E eu acredito sim, porque pelas coisas que eu descobri depois, eu acredito sim que ele é capaz, não só ele, às vezes até o outro homem, pode ter voltado lá e tirado de lá. Isso eu não consigo te falar com certeza, porque eu não vi. Mas eu não duvido da palavra do meu filho, não duvido. Ele quis ir na delegacia, ele quis conversar com o delegado. Eu estou em choque. Eu já recebi muitas pistas, muitas denúncias. Sim, eu tento manter a calma, tento ficar equilibrada, porque até então não é concreto, como todas as outras pistas até hoje. Eu sempre agi muito na emoção, eu corria atrás das pistas, eu viajava, eu abandonei serviço, passei muito tempo vivendo às custas de doação, às custas de ajuda, porque eu ia todo dia, eu tinha uma pista todo dia mesmo. Em cada dia eu estava numa cidade diferente, tinha pista que falava que tinha visto um menino na rua, eu olhava as câmeras e nem menino passava, era por pura maldade. Então, diante de uma coisa assim, eu tento me manter equilibrada hoje em dia, parecer calma. E à espera da investigação da polícia. Eu preciso de algo que comprove o que ele fez, que comprove que seja Wesley, para assim eu poder falar se seria um alívio de saber o que aconteceu. Não seria a melhor resposta que eu queria ter, nunca. E eu fico com vazio, como todas as outras pistas. E quando chega ao final, no caso, se não for, é como se eu estivesse voltando ao primeiro dia. Porque é como se eu não tivesse achado nada de novo. A Polícia Civil de Franca continua investigando o caso, mas até o momento não há nenhuma pista concreta sobre onde está e o que aconteceu com o menino Wesley. O inquérito está em andamento. A investigação criminal ela tem por característica ser silenciosa. E isso aí pode criar uma confusão na maioria das pessoas, principalmente no leigo, de achar que a polícia não está fazendo nada, porque a sigilosidade ali faz parte do inquérito policial. Para a sociedade, para a família do Wesley, eu quero que saibam que a Polícia Civil não vai economizar esforços para apurar o caso. Toda informação que chegar vai ser filtrada e averiguada. Se tiver aproveitamento para o esclarecimento do fato, vai ser juntada e as investigações vão prosseguir. Bom,
Parabéns a Grace Abdul, que foi a fundo nessa história, com a produção do Gleison. Parabéns também a toda a nossa equipe que foi atrás da história, mesmo 4 anos depois, e é assim que a gente se envolve diretamente com os casos aqui, esperando que tenha uma solução e que ela seja uma solução positiva, ou seja, que o menino seja encontrado. Isso é o que a gente deseja, que seja encontrado com vida, para que a família possa descansar e seguir a sua vida.